um versículo e depois você joga na tela a partir do primeiro, tá? Nós vamos estar lendo o versículo de número 58 do capítulo 24. Capítulo 58, versículo 58 do capítulo 24. Amém? O texto diz assim: E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta a partir do primeiro versículo desse livro, desse capítulo. Irmãos, este capítulo de número 24 é um capítulo que retrata sobre o momento em que Abraão, ele manda o seu servo, um mordomo chamado Eliezer, para buscar para Isaque uma esposa. Quando nós vemos aqui os primeiros versículos, nós vamos encontrar o momento que Abraão chama Eliezer. Abraão, ele pede que Eliezer faça uma espécie de juramento e pede que Eliezer vá até a sua parentela. Abraão, ele pede que Eliezer vá até a Mesopotâmia, o lugar que ele habitava antes de Deus chamá-lo para ser bênção sobre a terra, porque Abraão, ele não queria que Isaque se relacionasse com as mulheres cananeias. Abraão habitava, ele não queria que Isaque tomava mulher cananeia como esposa. Então ele pede que Eliezer, ele vá até a sua parentela e faz essa busca. A Bíblia, ela vai nos dizer que quando ele faz esse pedido para Eliezer e pede que Eliezer faça esse juramento, Abraão pede que Eliezer jure pelo Senhor, pelo Deus dos céus e da terra, de que não tomaria mulher das filhas dos cananeus no meio das quais ele habitava. A Bíblia, ela vai dizer que este mordomo chamado Eliezer, ele governava, ele tinha responsabilidade sobre as propriedades de Abraão, sobre as riquezas de Abraão, ele governava o que Abraão possuía. E quando a gente volta para o capítulo 13, volta lá por favor no capítulo 13 e o versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, que ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então, Eliezer, ele tinha uma confiança de Abraão muito grande, que ele governava a riqueza e o patrimônio de Abraão. Abraão tinha uma confiança tão grande em Eliezer, que nós encontramos em capítulos anteriores, um diálogo de Abraão com Deus, e Abraão diz para Deus que já tinha escolhido Eliezer para herdar sobre a sua casa. Deus tinha um projeto de dar semente para Abraão. Abraão não tinha esse projeto por conta da sua idade e do fato de Sara ser estéril. Deus tinha o projeto, mas Abraão já estava jogando a toalha no momento em que ele declara para Deus: meu servo Eliezer vai ser o herdeiro na minha casa. Então, eu estou lembrando desses acontecimentos entre Deus, Abraão e o testemunho que Abraão dava de Eliezer, para a gente entender um contexto aqui da fidelidade que existia de Eliezer ao seu senhor Abraão e do reconhecimento que Abraão tinha pela vida daquele que o servia. A partir desse momento, nós vamos encontrar neste capítulo 24 vários personagens da Bíblia Sagrada, que são esses: Abraão,
o mordomo Eliezer, Isaque e Rebeca. Vai aparecer mais dois personagens aqui, que eram o irmão e o pai de Rebeca, mas esses não vai se enquadrar no que eu vou entrar aqui, nesse assunto que eu vou entrar passando para os irmãos. Dentre muitos textos da Bíblia que representam tipificações de acontecimentos futuros, esse texto, em este momento que Abraão manda Eliezer buscar para Isaque uma esposa, é um dos textos mais importantes, porque esse texto tipifica o encontro do noivo com a noiva. Essa tipologia trata-se do encontro do Senhor Jesus com a sua noiva, que é a igreja atual. Então nós vamos observar que essa tipologia, ela simboliza o plano de Deus para unir Jesus Cristo com a igreja. Então, nesse contexto, Abraão, ele aparece tipificando uma figura do Deus Pai, que prepara um plano para que o seu filho se encontre com a sua amada. Por um outro lado, o mordomo Eliezer, ele faz uma tipificação do Espírito Santo, que é aquele que vai em busca, que convence, dá dons e traz para o encontro. Isaque, ele traz uma tipificação do Senhor Jesus Cristo. E Rebeca, nesse contexto, traz a tipificação da igreja, sem mácula e que está indo de encontro para o seu noivo. Porque quando nós vamos ver alguns versículos aqui para frente, nós vamos encontrar as qualificações de Rebeca. Ela tinha formosura, ela tinha pureza através da virgindade, nunca havia sido conhecida por homem, e ela foi encontrada pelo aquele que representaria o Espírito Santo, tipificaria. Então esse texto, teologicamente, ele traz essa importância. E aí a gente vai continuar lendo aqui, nós vamos ver o seguinte, que o próprio mordomo Eliezer, a partir do versículo 4, a Bíblia vai dizer, quando Abraão continua dizendo, que ele deve ir à sua terra, ele deve ir à sua parentela, e dali tomar mulher para o meu filho, que seria Isaque. Logo de imediato, o servo ele tem um choque. Por que ele tem um choque? Porque Deus, ele havia mandado Abraão sair da sua parentela, tinha mandado Abraão sair da sua terra, mas Deus não tinha mandado Abraão desprezar ninguém. Deus, ele tinha um projeto na vida de Abraão, e aquele projeto não poderia se concretizar naquele lugar. Ele precisaria desbravar o seu caminho, ele precisaria evadir fronteiras, conhecer povos, ele precisaria conhecer nações, se relacionar com reis, com vários tipos de pessoas, para ele ter uma formação da maneira que Deus queria. Então eu quero começar aqui dizendo uma coisa para os irmãos: nós não podemos fazer coisas na obra de Deus se a gente vive dentro de um cercadinho, não conhece nada dos lados. A gente, para fazer as coisas para Deus, a gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa conhecer pessoas, precisa conhecer costumes, a gente precisa conhecer regimentos. Nós não podemos chegar e falar com pessoas o que simplesmente nós achamos, porque tem pessoas que têm cultura diferente da nossa. Então nós não podemos pegar uma pessoa que tem uma cultura diferente e querer obrigar eles a viver da maneira que a gente vive. Então é por isso que um pastor, ele não pode conhecer só o quadradinho que ele vive, não.
Um obreiro, ele não pode conhecer só o quadradinho que ele vive, ele tem que conhecer. Ele tem que procurar se entender, tem que procurar aprender, porque senão o ministério vai ser fracassado. Então Deus, ele disse para Abraão: eu tenho coisa grande para você, mas se você ficar num cercadinho pequeno, você não vai aprender a lidar com coisas grandes. Então a gente precisa entender que Deus, ele nos dá condições de olhar para o horizonte. Deus, ele nos dá condições de ver coisas grandes. Então Deus, ele precisou levar Abraão. Ele não podia se estabelecer somente no meio da sua parentela. E a realidade, irmãos, é que, posso dizer uma coisa para vocês aqui? Quem se estabelece só no meio da parentela não consegue fazer as coisas direito. Porque não sabe falar não para um, não sabe falar não para o outro, faz vista grossa para outra coisa, porque está tudo entre parentes. Não tem autoridade para tratar certos assuntos, porque está tudo entre parentes. Então Deus, ele disse: eu quero te moldar para você ser a pessoa que eu designei para você ser. Você vai ter que aprender com outras pessoas para chegar de uma forma diferente e tratar as pessoas por igual. Porque na obra de Deus, irmãos, às vezes acontecem umas coisas muito sérias. Tem igreja por aí que tem família que é metade da igreja. E aí pode tudo, faz o que quer. Aí o pastor é parente, não fala nada, vai levando o negócio empurrado com a barriga. Pecado é pecado, para o estranho e para o parente. O certo é certo, para quem está perto e para quem está longe. Pode ser o filho, pode ser a mãe. Se o pastor está com o cajado na mão, aqui dentro, ele tem que tratar a tua mãe igual ele trata a mãe do outro. Ele tem que tratar o teu filho igual ele trata o filho do outro, não pode ter favoritismo. Então, às vezes a gente precisa conhecer as coisas, porque senão a gente fica estagnado em um só pensamento. E Deus, ele disse: olha, eu estou olhando para um Abraão que ele conhece a cultura mesopotâmia, mas se ele precisar tratar com alguém que veio do Egito, ele não sabe tratar com aquela pessoa, então ele vai passar uns dias no Egito, nem que ele tiver que ir por causa da fome, mas ele vai. Eu estou vendo aqui um Abraão, que ele está acostumado a beber da cisterna, que o seu pai Tera cavou, que a sua parentela criou. Nós vamos fazer ele cavar poço, para ele saber que o gosto da água de quem cava é diferente. Vocês sabiam disso? Que a água do poço tem 2 sabores? Às vezes a gente então a gente precisa passar por um processo para aprender como as coisas funcionam. Não dá para tratar assuntos que a gente nunca viveu. Não dá para ensinar o que a gente não aprendeu. Não dá para sentar com um casal e dar um conselho se vive com um pé de guerra dentro de casa. Não dá para chamar a atenção de alguém se a nossa casa está do mesmo jeito. Então Deus, ele disse: você vai sair da Mesopotâmia, eu vou te mandar para os lugares que eu quero que você vai, porque você vai precisar aprender a lidar com o povo. Quem lida com o povo, irmão, precisa ter jogo de cintura. E Abraão precisava aprender a ligar com o povo, afinal, o povo todo seria dele, surgiria dele. Então, a gente vai ver aqui que Eliezer fala para ele: porventura, não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei tornar, pois o teu filho, a terra de onde saíste. Então, a ideia de Eliezer é o seguinte: então, já que não pode ser daqui, vamos levar Isaac comigo. Abraão disse: não, o meu filho não pode voltar para lá não, você traga a mulher de lá, porque não pode casar com a cananeia, mas você tem uma obrigação. E aí, irmãos, a gente observa aqui uma coisa, que sempre que a gente pede para alguém fazer uma coisa, sempre não, na maioria das vezes as pessoas têm as suas ideias e quer mudar o que você pediu, não tem?
Você pede de um jeito, a pessoa não, mas eu vou fazer do outro. E Abraão pediu uma coisa para Eliezer, ele tentou a princípio mudar alguma coisa aqui. Abraão disse: não, guarda-te de que não faças lá tornar o meu filho. Abraão não tinha pedido para ele levar Isaac para aquele lugar. Abraão disse: vai você. E hoje em dia tem muita gente que não consegue ir sozinho, se não levar ninguém arrastando, não consegue. Eu vou dizer uma coisa para todos nós aqui: a salvação é individual. A obra de Deus, ela se faz com individualidade. Nós juntamos aqui e fazemos essa obra, só que cada um tem uma responsabilidade individual aqui. Não adianta querer chegar, tem coisas que tem uns irmãos que chegam e querem me ajudar com algumas coisas, eu digo: não, irmão, pode deixar. Não é ignorância, e não é que não quer ajuda, é porque tem coisa que tem que ser do jeito que Deus te mostra, e geralmente quem vai ajudar não quer fazer do jeito que você quer que faça. Então nós vamos observar que Abraão disse: meu filho, não torna para lá. Aí ele diz o seguinte: porém, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente te darei a esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste teu juramento, meu juramento. Somente não faça lá tornar o meu filho. Então Abraão, ele disse o seguinte: eu ando na direção que Deus me deu, e eu estou pedindo para você ir, e o meu Deus que me fez promessa, ele vai mandar um anjo para te ajudar a resolver esse negócio. Agora, coisa difícil é andar no projeto que Deus manda, irmãos. Porque eu já vi tantas pessoas dizendo: eu vou fazer assim porque Deus mandou. Dá 15 dias está desfazendo, porque não deu certo. Deus não manda nada para dar errado. Eu já vi tanta coisa: pastor, estou indo porque Deus falou, Deus mandou, mas daí a pouco está com a cara quebrada. Então a gente precisa aprender quando a voz é de Deus e quando o desejo é nosso. Porque tem momentos que o desejo é nosso e qualquer coisinha a gente diz: foi Deus que falou. Calma lá, vai devagar. A voz de Deus é diferente. A voz de Deus não faz a gente dar meia volta no meio do caminho. A voz de Deus não tira a paz, ela traz paz, irmão. Não fale que foi Deus que mandou, se está tendo perturbação nesse negócio. Porque quem conhece Deus sabe que vai dar tudo certo. Então Abraão, ele fala: fica tranquilo, que o meu Senhor enviará o seu anjo diante da tua face, para que você tome mulher para o meu filho. Quando o anjo vai diante da nossa face, irmão, a gente chega, não tem problema para ser resolvido. As coisas se encaixam. E os irmãos repararam que tem momento na vida da gente que a vida parece um quebra-cabeça. A gente olha para o espelho e fala: mas o que está faltando? Tem uma peça faltando. Alguém já montou um quebra-cabeça de 1000 peças e só descobriu que veio 999 na caixa quando você não conseguiu terminar? Tem crente que a vida é desse jeito. Vai montando, 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 e só quando não tem mais jeito que descobre que o negócio não está completo. Aí quando descobre que não está completo, vocês querem saber quem eles descobrem que está faltando? A vontade de Deus no negócio, irmãos. Porque a realidade é essa. Nós não podemos fazer segundo a nossa vontade. Existe um Deus, a igreja é de Deus. No trabalho nós andamos na ordem da liderança.
Em casa sempre tem um que decide as coisas. Então na casa de Deus não é todo mundo que decide também não, a igreja tem dono. E isso gera muito problema na cabeça de algumas pessoas, tem dificuldade para entender. Tem pessoas, irmãos, que acham que a casa de Deus é uma cooperativa, igual o Sicredi. Comprou uma ação, é dono também, tem direito a voto. A casa de Deus é Jesus que manda. Então, Abraão, ele disse, você vai, se ela não quiser vir, aí o problema é dela. Aí você está livre do juramento. Nós vamos ver aqui, que ele firma esse juramento, quando ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, versículo 9, e jurou sobre este negócio. Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Eliezer fez um compromisso com o seu Senhor. Quem aqui já passou pelas águas do batismo? Quase todo mundo. Vocês lembram qual foi a pergunta que o pastor fez para vocês, na hora de batizar? O que o pastor te perguntou, Gabriel? O pastor pergunta assim, ó, você crê que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da tua alma? Aí ele diz sim. Aí o pastor pergunta, está disposto a servi-lo, honrá-lo e obedecê-lo até que a trombeta toque na sua vida? Sim. É um compromisso isso que a gente faz, deitado naquela banheira. É um compromisso. Então olha o compromisso aqui de Eliezer com o seu Senhor. Nós temos um Senhor, nós fizemos compromisso com ele. E Eliezer, e Abraão, ele disse, jurou sobre este negócio. Era um assunto importante, irmãos, que deveria ser respeitado e deveria ser tocado até o fim. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, Eliezer, ou o servo, ele tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, partiu, pois toda a sua fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que era o irmão de Abraão. Ele pegou 10 camelos, irmãos, e ele foi, e saiu andando. A Bíblia vai dizer que ele, o próprio Eliezer, ele estabeleceu no seu coração um propósito, ou uma forma de provar que o negócio era de Deus. Que coisa bonita esse moço fez, gente. Ele fez algo semelhante ao que Gideão fez, quando colocou o novelo para o lado de fora da casa e disse, se é Deus que fala comigo, chova em toda a terra, mas fique seco esse novelo, não chova nele. E ele chega, está sequinho e a terra toda molhada durante a manhã. Aí ele diz, agora a próxima noite vai ser diferente. Eu quero que chova só sobre o novelo, só sobre isso aqui, e toda a terra fique seca. Aí ele sai lá fora, a terra está seca, ele pega o negócio na mão, está encharcado. Aí ele diz assim, agora eu vou no chamado que Deus me mandou. Deus tinha chamado Gideão para um projeto, para um propósito bonito. E ele disse, eu vou ver com Deus se esse negócio não é coisa da minha cabeça. Irmãos, o que tem de cristão, de crente, fazendo coisas, dizendo que é de Deus, mas não passa de coisa da sua própria cabeça, não está escrito nesse mundo afora. É daí que surgem as badulacaiadas. É daí que surgem certas coiseraiadas dentro das igrejas. É daí que começa o corredor de sal grosso para o povo andar em cima. É daí que começa um de mão dada com o outro fazendo cabaninha para o povo passar embaixo. Que negócio que é esse? Que é isso? Há muitos anos atrás eu fui convidado numa igreja aí, muitos anos mesmo, mais de 30 anos atrás, e o tema da igreja era derrubando as muralhas de Jericó.
E aí fizeram um monte de caixa de sapato embrulhado igual pedra de tijolo e fazia o muro assim, aí falava, só as mulheres agora, e a mulherada ia, metia o pé, chutava tudo, caía tudo, ei, caiu a muralha, agora só os homens, agora vai só as crianças, que bagunça terrível. É coisa da cabeça de homem, isso não tem na Bíblia, irmãos. Tudo que não tem na Bíblia não se faz dentro da igreja. Não faz. Então, eu estou dizendo para vocês que é coisas que a gente vê, que as pessoas fazem da sua própria cabeça. Alguém aqui já viu na Bíblia corredor de sal grosso para o crente andar em cima? Pega o sal grosso, tempera a carne, assa um churrasco, convida o pastor e vamos dar glória a Deus, gente. De vez em quando um irmão andava descalço no sal grosso, com frieira no pé, o pé tudo cortado, saía pulando e os bobos gritavam, tá pegando fogo, tá mesmo. Que fogo estranho. Fogo estranho. Então, o negócio tem que ter projeto no coração, falar com Deus, irmão. Olha o que Eliezer faz. A Bíblia, ele diz assim, ó, tomou 10 camelos, partiu, fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças iam atirar água. Então, vocês já viram que o camelo descansa ajoelhado, né? Se o crente descansasse de joelho. É por isso que tem aquele corinho, de joelho é melhor. Vocês já ouviram? De joelho é melhor. Até os camelos descansavam de joelho, irmão. Descansa de joelho, que nós descansamos no Senhor. Ele bota os camelos de joelho junto ao poço, para o lado de fora, no local que as moças saíam para tirar água. Isso é estratégia, irmão. Olha a estratégia. As moças saem para tirar água e eu vou levar os camelos lá, porque eu vou ficar olhando e vou escolher uma moça bonita para Isaac. Vou chegar lá, Abraão vai dar parabéns para mim, não é? Mas a Bíblia vai dizer que ele disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão. O Deus era de quem? Ele tinha um respeito tão grande por Abraão, irmãos, que nem o Deus de Abraão ele se apropriava para ele, o temor que ele tinha, o respeito. Porque ele sabia que o pacto de Deus era com Abraão e não era com ele. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já viram, de vez em quando surge aí umas duplas, umas bandas, e canta, e faz um sucesso danado cantando nos louvor da vida aí? E isso secular no mundo também? Aí aparece um que fala assim, não, mas eu canto mais. Eu vou me separar desse povo aqui, eu vou cantar sozinho, vou ficar famoso, vou virar estrela e vou ficar rico. Aí daí a pouco vai cantar sozinho, não vira nada. Porque Deus abençoou o grupo. Então Deus, ele derramou a bênção aqui era de Abraão. Mas aqueles que estavam na sua casa viviam sobre a sombra da bênção de Abraão. E ele entendia isso, que ele disse, olha, o Deus de Abraão, do meu Senhor, dai-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Olha que coisa. Ele disse que o Deus era de Abraão, o seu senhor. Ele pediu que Deus desse beneficência para Abraão. Ele não pediu nada para ele também não. Sabe o que é isso? Isso é humildade. Isso é não ter interesse no que está fazendo para ajudar o próximo. É não ter interesse. Porque tem pessoas, irmão, que tudo que faz tem um interesse por trás. É um negócio terrível. É um negócio terrível. Outro dia eu estava conversando com o pastor Daniel, uma pessoa conhecida dele, muito chegado.
há muitos anos atrás, né, Daniel, ia emprestar, ajudar ele a comprar um carrinho velho, ajudar a emprestar o dinheiro, não foi? Chegou na hora de arrumar o dinheiro e falou, então, eu vou te arrumar 6.000, em vez de pagar 6 parcelas de 1.000, você vai me pagar 8, você tem que me pagar um jurinho. Uai, 10 ele queria? Então, a conversa toda era de ajudar, daí a pouco o negócio dobrou o valor. Se eu tivesse perto, eu ia falar, rapaz, você não é uma mãe, você é uma agência bancária com todos os juros acumulados do cartão vencido. Não é possível um negócio desse? Quando nós fazemos, nós não devemos ter interesse. Isso não é ajuda. Então ele disse, beneficia Abraão, Deus de Abraão. Eu estou aqui em pé junto à fonte de água. As filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao meu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Ele pediu um negócio meio complicado aqui, viu? Para Deus. Falou, ó, eu quero a comprovação que é a escolhida para Isaque. Só que eu vou pedir água, ela vai dar água para mim e para os camelos eu não vou pedir. Ela vai dizer, eu vou dar água para você e vou dar água para os seus camelos também. Irmãos, vocês sabem quantos litros de água bebe um camelo? Vocês sabem? Oi? Provavelmente. É muita água. No entanto que eles ficam vários dias depois sem beber água. Então vamos supor que fosse 100 litros, eu também não sei exatamente aqui. Eram 10 camelos. Sabe quanto litro essa moça ia ter que baldear no cântaro dela? 1.000 litros de água. Então, esse tipo de coisa é só para quem tem Deus no coração, que não mede esforço, não mede dificuldade, não tem medo de ficar no prejuízo depois. Sem contar o cansaço físico que Rebeca ia ter. Já imaginou? Porque a Bíblia diz que ela tirava, ia lá, esvaziava o cântaro na pia, onde os camelos bebiam, e voltava para tirar mais. Eram 10 camelos, irmãos. Fora o rebanho dela que ela dava para beber também. O rebanho de Betuel, seu pai, e o rebanho de Labão, seu irmão. Então, esse foi o propósito de Eliezer. Propósito ele fez, hein? A Bíblia vai dizer o seguinte, que ele faz esse propósito no coração, e agora Rebeca vai lá tirar água. Olha o que a Bíblia diz. Antes que ele acabar, olha só como é que Deus faz, irmão. Ele nem terminou de falar. Ele nem terminou de falar. Olha aqui. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, ela era virgem, e nenhum varão havia conhecido. Então ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. O servo correu ao encontro, esse servo Eliezer, e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você desceu na fonte, encheu o cântaro, você é uma moça, está com o cântaro pesado carregando, e você olha para um homem que você nunca viu na frente, ele poderia ter descido na fonte e tomado água também. Será que as mocinhas hoje em dia falavam, não, pode beber da minha água?
Ou será que diria assim, Miriam, você não está vendo a fonte lá? Do mesmo jeito que eu peguei, você não pode pegar? Diga para mim que não seria assim, boa parte. Você está aleijado? Tem alguém que ia dizer. Rapaz, olha a tua mão boa, abraço forte. Vai buscar a tua água. Aleluia. Glória a Deus. É Jolie, né? Jolie. Miriam Jolie, ó. Então, escute só. Quando ele faz essa pergunta, ela disse o seguinte: bebe, meu senhor. Ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu de beber para ele. Quando ele acabou de beber, ela disse: eu vou tirar água também para os teus camelos, até que acabem de beber. Quer dizer o seguinte: eu não vou dar um cântaro para cada camelo. Enquanto não encher o reservatório deles, enquanto eles não parar, eles virar a carinha para lá, não quero mais, vai ter água para eles beber. Irmãos, Deus honra crente que tem um coração bom. Deus honra. Você quer ver Deus não honrar, é o tal do avarento. Avarento, rabugento, porque eu vou dizer um negócio, viu? O avarento é rabugento. Reclama de tudo, nada está bom. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Nós não somos assim. Ela disse: enquanto eles não acabarem de beber, eu estou tirando. Ela se apressou, esvaziou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Então a bichinha trabalhou esse dia, viu? Rebeca trabalhou. E automaticamente Deus mostrou. A Bíblia vai dizer que Eliezer, ele ficou admirado, irmãos, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ele ficou esperando para ver, será que Deus fez prosperar o que eu disse para Deus? Ele se admirou. E quando acabou os camelos de beber, ele pegou um pendente de ouro de meio siclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: você é filha de quem? Deixe-me saber, eu peço. Há também em casa de teu pai um lugar para nós pousarmos? Sabe para quem ele pediu pouso? Para ele e para 10 camelos. Irmãos, camelo nessa época, ele era guardado igual eu guardo meu carro na garagem de casa. Camelo era o meio de transporte mais caro que existia. O camarada que tinha um camelo naquela época é igual ao cidadão que tem uma Ferrari hoje. Um carro de 1 milhão. Não é qualquer um, não. Então ele disse: tem lugar para nós lá? Ele estava abusando de Rebeca, não estava? A mulher já deu água para ele, os 10 camelos dele. Aí ele diz: agora eu quero dormir na tua casa, eu e os camelos. Deixa eu dizer para vocês aqui um negócio. Quando as coisas são de Deus, não tem esse negócio de: será que eu não vou incomodar? Vai para cima se for de Deus, irmãos. Deus prepara o que tem que preparar. A Bíblia, então, ela vai dizer que Rebeca disse: o meu pai é Betuel, minha mãe é Milca. A qual ela deu a Naor. E disse: também temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Olha a palavra de Rebeca. Tem cama para você, tem palha para os camelos e tem lugar para passar a noite. Hoje, tem pessoas que não convidam um para ir no aniversário porque tem 3 crianças e fala: não, vou convidar aquele irmão não lá e tem filho demais. Eu já vi isso por aí, gente. Ah, não,
Ó, irmão, vou te chamar aqui, mas só dá para você e sua esposa, né? Não chama, irmão, não faz isso com alguém não, ele vai ficar chateado com você. Se eu tiver criança na minha casa e falar um negócio desse para mim, perdeu a amizade comigo, vai continuar sendo meu irmão, paz do Senhor, tudo bem, Deus te abençoe, mas não dá. Dá não pode. Então o comportamento de Rebeca mostra uma semelhança com o texto daquele senhor que fez um grande banquete e que mandou, após as recusas de alguns, mandou procurar nos becos valados, ruas escuras, e faz a pergunta: encheu a minha casa? Aí o servo diz: a casa está cheia, mas ainda há lugar. Irmão, casa que Deus opera sempre tem lugar para mais um. Coração que é sustentado pela bondade de Deus, sempre tem lugar para ajudar mais um também, irmãos. Eu tenho uma coisa comigo aqui, que eu vou falar para vocês. Eu admiro a sabedoria de Salomão, mas o que me chama a atenção no sucesso de Salomão é o fato da Bíblia dizer que Deus deu a ele largueza de coração. O homem pode ter a sabedoria que for, se o coração for ruim, ele não prospera. É assim que funciona. Então, a Bíblia vai dizer que ele se inclinou e adorou, e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, sempre o Deus de Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Eliezer está dizendo assim, ó, Deus ele cuidou de Abraão e Deus ele está cuidando de mim nessa caminhada. Irmãos, nós não somos diferentes, nós temos o Deus de Abraão a nosso favor. Rebeca, ela é tida aqui como uma donzela, ela corre e faz saber essas coisas na casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão que o nome era Labão. Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E olha que coisa interessante que Eliezer fez. Ele não saiu andando, ele e Rebeca sozinhos no meio do caminho, não. Ele olhou para ela e disse: é uma moça, e não vai pegar bem para essa moça se ela ficar andando com um homem cheio de camelo atrás. O que vão pensar dela? Você vai, Rebeca, para a tua casa, que eu estou indo aqui, daqui a pouco eu chego lá, conversa com a tua família. Então a Bíblia vai dizer que Labão ele desce e encontra com Eliezer na fonte. Irmãos, crente, homem, não tem que ficar andando com mulher se a esposa não estiver junto. Crente, mulher, não tem que ficar andando com homens se o marido não estiver junto. Se os irmãos repararem, o dia que a minha esposa não pode vir no culto, eu não busco nem a Dulce, que é minha cunhada. Minha esposa liga e fala: hoje eu não vou, então o pastor não vai passar aí. E ela já sabe até o motivo. Não tem perigo nenhum. A Dulce é uma pessoa muito honesta e eu também sou. O problema é a língua do desonesto. Então a gente tem que, né? A gente tem que se preocupar com a reputação do outro. Tem que se preocupar. E a gente vai ver que quando Labão ele desce, Eliezer está na fonte, e aí ele viu os pendentes, ele encontra junto à fonte, estava perto da fonte. Bendito seja o Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Sabe o que eu vejo aqui? Quando é de Deus, Deus cuida dos detalhes. Sabe quando a gente quer fazer uma coisa e tem um monte de empecilho?
Você combina com alguém para cuidar das crianças, a pessoa em cima da hora liga e fala, eu tive um imprevisto, não posso. Você combina de pegar uma carona com alguém, esse alguém liga e fala, eu não vou mais, não vai dar para mim ir. As coisas começam a te cercar para você não fazer. E aí às vezes a gente estufa o peito e fala, não quer ir porque é preguiçoso. Não quer ir porque não tem palavra. Calma lá. Vê primeiro o desfecho do negócio. De repente, Deus está te dando um livramento. Deus, Ele livra. Eles foram para casa, então ele foi para casa, desataram o camelo, deram palha, pasto, água para lavar os pés dele e também dos varões que estavam com ele. Colocaram comida. E Eliezer disse assim, eu não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Que coisa, não? Vamos comer, depois nós conversa. Irmãos do céu, tem época de frio, época de chuva, os crentes não vão nos cultos, é nas igrejas tudo, mas vai no churrasco, na casa do parente. Vai para o shopping, está frio. Tem crente que não vai na Santa Ceia porque está frio, mas vai numa festinha de aniversário que não tem nem telhado sobre a cabeça. Fica tomando serena. Aí chega na quarta, na sexta, no domingo, todo culto está lá. Ora para mim, ora para mim, vigia. Tem que vigiar. Quando esfria demais, teve um ano aí que fez tanto frio que eu aconselhei as mães não sair de casa sem as crianças de colo. Foi ou não foi? A gente tem que ter noção. E aí tinha até umas irmãs aqui na época que me escutou, não veio do culto. Só que no sábado à noite eu vi foto de festinha no sereno, das criancinhas. A gente precisa ser honesto. É desonestidade isso, pastor Leandro. Isso é desonestidade com Deus, não é comigo não, irmãos. Eu, para mim ser salvo, eu não preciso da honestidade de vocês, eu preciso da minha. Eu não sou afetado em nada na minha vida espiritual se alguém for desonesto com Deus. Eu não. A gente está ensinando. Só que isso acontece em todo lugar, gente. Isso é sinal que existe amores sendo esfriados. Existe amores sendo esfriados. Ele disse, enquanto eu não disser minhas palavras, eu não como. Eu tenho um objetivo aqui. Eu tenho um propósito. Uma vez uma pessoa disse que queria conversar comigo e tal, fomos num lugar aí, e come daqui, come de lá. Aí daí a pouco, ô irmão, e aí, o que você quer? Não, outra hora nós conversamos, nossa, estou com a barriga cheia, eu vou ir para casa, deu descansar, deu sono. Eu ia bem assim, falei, mas que cara safado. Cadê a seriedade do negócio? A gente não pode, por causa de banquetes que aparecem, deixar o propósito estabelecido no nosso coração. Nós saímos da nossa casa para uma coisa hoje. Vocês lembram o que Jesus fez quando ele estava indo para a festa da Páscoa? Tinha um monte de comida, comelança. Ele olha do lado e ele vê um tanque cheio de gente doente. Sabe o que Jesus falou? Aquelas pessoas precisam mais de mim do que o meu estômago precisa de comida. Eu consigo esperar mais um pouquinho. Isso aqui é igual quando tem as coisas. Se botar a barraquinha do cachorro quente, tem crente que vai comer antes de acabar o culto. É horrível isso. Tinha uma irmã aqui um tempo atrás, ela nem mora em Ribeirão mais. A gente foi congregar em Cravinhos, os irmãos vendendo churrasquinho do lado de fora. A irmã foi lá, comprou o churrasquinho, pastor Leandro. Entrou dentro da igreja, lá na igreja do pastor Zé Mário, com as crianças do lado, o marido do outro. E passava na farinha, você lembra, né? A Selma viu aí, tinha mais uma viu. Passava na farinha e ainda falava para os meninos, pega aqui, soprando farinha com a boca.
E a pregação acontecendo. Eu saí da minha casa para falar alguma coisa com Jesus hoje. A gente precisa entender, irmão, que isso é meninice. Me desculpem o que eu vou falar. Um crente, irmão, nós somos todos crentes aqui, amém? Então nosso couro está calejado. Vocês são crentes de cu de ensino, de quarta-feira. Não dá para entender o que faz alguém levantar de um culto com a pregação para comprar churrasquinho e ficar comendo. É um negócio desarrumado isso. É desarrumado isso. Irmão. Eu já servi a Deus em igrejas grandes aí com os pastores aí, meus amigos do céu. Eu já vi coisa. Tem pastores aí que eles não amaciam, não. Ele já olha de cima e fala, irmão, deixa para jantar em casa. Come a palavra, irmão. Depois você come carne na tua casa. Eu tive pastor que fazia isso. Eu tive pastor que tem criança que é pequena e ele não sossega, não para. Só que a culpa não é da criança, sabe de quem é a culpa? De quem não segura. E ele dizia, ele começava a olhar para um lado e para o outro, atrapalhando a pregação, e fazia assim, o pastor Ricardo Ruas, lá no Planalto Verde, ele fazia, cadê a mãe dessa criança? Você fazer isso hoje? Tem crente que nunca mais volta na igreja. Mas se está vendo que o trem está tão bagunçado, que está atrapalhando, porque isso atrapalha quem prega e quem ouve, irmãos. É difícil, e tem dia que os bichinhos estão arretados. E eu sempre disse aqui isso aqui, e vou falar de novo. Quando eu era diácono, eu pegava a criança no colo para parar de chorar dentro da igreja e deixava as mães assistindo o culto. E não era filho meu, não. Isso aí é uma das coisas que o bom diácono precisa fazer. Tem criança que não vai de jeito nenhum, irmão. Esperneia, até morde a gente. Tem criança que é, com todo respeito aqui, tem criança que é mal educado. Se você pegar para parar de chorar, morde, chuta a tua canela, puxa a tua orelha. E você não pode fazer nada. Então, onde que eu parei aqui? Me ajudei, gente. Não vou comer porque eu tenho um outro projeto aqui, eu tenho um propósito, eu tenho uma palavra para falar aqui. O Senhor abençoou o meu Senhor de maneira que foi grande, engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas, prata e ouro, servos, servas, camelo e jumenta. Sara, a mulher do meu Senhor, gerou, pois, um filho, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás à casa de meu pai e a minha família, tomarás mulher para meu filho. Pronto. Ele deu o recado que ele saiu para dar. Tá? O que ele foi fazer lá, foi fazer isso. A gente não pode se perder no meio do caminho do que a gente tem programado fazer, não. Nós não podemos fazer isso. Eu já vi cada coisa na obra de Deus. Eu vou falar para vocês aqui. Eu fui professor de escola dominical há uns 18 anos atrás, lá no Belém, no Mato Grosso do Sul, e o pastor, todo domingo, ele ficava doido de raiva. As pessoas assumiam a função para dar aula e simplesmente não aparecia no domingo, Leandro. Aí o pastor olhava, a classe e tal, vai para lá. Oi, cadê o professor de vocês? Meu Deus do céu. Aí olhava para um obreiro ou para um da sala mesmo e falava, você consegue? Dá? Era assim. Onde já se viu? O que começa tem que levar a sério. Quando a pessoa faz certas coisas dentro da igreja, ele acaba com um culto. Acaba com a escola dominical. Você já pensou? Uma sala só de irmãs. 10 irmãs levanta cedo e vem a Helenita, vem a pastora, vem a Elci, vem a irmã Maria, vem a Natália, vem a Selma, vem a Júlia, vem. Aí está tudo aqui, tudo afiada. Hoje eu vou acertar duas, a outra, hoje eu vou responder tudo. Daí a pouco, vai ter que ficar junto com os varões. Mas por quê? A professora de vocês não veio. Mas avisou? Não sei nem o que aconteceu.
É chato isso. Quando a gente tem responsabilidade e não cumpre, é chato para as outras pessoas. Além de ser uma falta de respeito, né? É falta de respeito isso. Então, ele fez todo esse processo. Agora, Eliezer vai contar a história do propósito que ele fez com Deus, para Betuel e Labão. Já aqui no versículo 48, que eu vou pular aqui, que não vai dar tempo mais. Inclinei-me, adorei ao Senhor e disse: Deus do meu senhor Abraão, que havia me encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, se há vez de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, faz saber, e se não, também já faz saber, para que eu olhe a mão direita ou a mão esquerda. Então ele disse o seguinte: ó, eu não vim aqui com meio termo. Se for dar certo, já fala. Se não for, fala também. Porque a gente não pode empurrar as coisas com a barriga, não. Um dia eu pedi eu estava sem carro, estava só com a moto, 7 anos atrás aí. E eu pedi para uma pessoa um carro emprestado para mim na igreja lá em Cravinhos. Não foi, amor? A pessoa disse assim para mim: não, vou ver, te falo. Aí chegou no sábado, não me falou nada, passou a semana toda. Aí nos 45 segundos tempo eu mandei mensagem para o caboclo: não vai dar não, porque não sei o quê. Eu falei: não, tá bom, obrigado. Nós somos crentes. Isso que ele fez aqui, ele disse o seguinte: eu quero sim, sim, ou não, não. Quero historinha não, vai dar certo? Beleza. Não vai? Também eu vou ver o que eu vou fazer, vou voltar lá, Abraão, ver o que faz. A gente é assim, crente é assim. Então, Labão e Betuel disse: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai, seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito ao teu senhor. Aconteceu que o servo de Abraão ouviu essas palavras, inclinou em terra e disse: tirou ouro, prata, vestes e deu a Rebeca, também coisas pessoais e preciosas a seu irmão e sua mãe. Eles comeram, beberam, e ele disse aos varões, ele e os varões com que eles estavam, passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois vai. Aí eles já queriam assim: não, deixa ela mais um dia aqui, e depois ela vai, você busca. Eliezer disse o seguinte: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixa-me ir, para que eu volte ao meu senhor. Então eles disseram: vamos chamar a donzela, ou seja, Rebeca, e vamos perguntar para ela. A pergunta é: irás tu com este varão? E ela respondeu sim. Despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, o servo de Abraão e os varões. Eles foram. Então no versículo 62, Isaque vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E olha aqui, irmãos, para quem Deus dá vitória. Olha para quem Deus dá vitória. Isaque saíra a orar no campo. Sobre a tarde, levantou os olhos, viu que os camelos vinham. Rebeca levantou os olhos e viu Isaque e lançou-se do camelo. Ela desceu do camelo. Então ela pergunta para Eliezer: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas. Isaque trouxe para a tenda de sua mãe Sara, tomou a Rebeca, foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Vocês entenderam quando o negócio é de Deus, como é que funciona? Se não tiver alinhado, toma cuidado, esse negócio pode não ser de Deus. E tem pessoas que têm dificuldade para entender isso, viu? O que é de Deus e o que não é. Tem pessoas que teimam com a gente.
Tem pessoas que questionam com a gente. Nós estamos aqui à luz da Bíblia. Nós estamos vendo uma tipificação aqui da vinda de Jesus Cristo. O Pai já mandou o servo. E o servo já está aqui na terra dando presentes. Esses presentes que Eliezer distribuiu, ele tipifica os dons espirituais que o Espírito Santo ele dá para a igreja. E esse encontro no campo do noivo com a noiva tipifica o arrebatamento da igreja. E esse momento de levar para a tenda de Sara e elaborar a união matrimonial significa o enlace final do noivo com a noiva, irmãos. Não faça nada se não estiver na direção de Deus. Não pare para comer se tiver alguma coisa para falar antes. Eu conheço uma história de um camarada que ele tinha muita coisa para falar para o outro, mas ele resolveu comer antes. Ele se engasgou com o espinho com o osso de galinha e morreu engasgado. Não falou o que devia falar. Primeiro fale, depois coma. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã não temos trabalho.